Começando. Vamos lá. Eu convidei o Moscati para falar sobre direito, inovação e tecnologia, porque é um tema que aparece muitas vezes na mentoria, é um tema que eu tenho visto que, em artigos também, em publicações, que tem ganhado importância e muitas vezes a gente fica um pouco em dúvida em como trazer inovação e tecnologia para o mercado jurídico, que é, por natureza, o mercado mais conservador, né? Então, dando seguimento aí à ideia, né, à iniciativa de pensar a carreira jurídica de maneira estratégica, de pensar a função legal de maneira estratégica, de pensar como nós podemos ser advogados fora da caixa, do mundo jurídico, do juridiquês. Eu convidei o Moscati, que é um super expert aí em tecnologia e em automação, com muitos anos de experiência em liderar departamentos jurídicos que se sobressaem pela inovação para falar sobre o tema. E eu acho que é isso, Moscati. Está com você agora. Obrigado, Aline. Então, como a Aline falou, a gente já trabalhou bastante tempo juntos, né? E eu tenho a sorte de ter passado a minha carreira durante toda essa evolução tecnológica, então deu para também dar uma desmistificada, né? Então, o objetivo hoje, a gente vai ter 3 aulas como essa, né? 3 aulas de discussões. O objetivo hoje é ter uma discussão para dar a base para a próxima aula. Então, a gente vai falar dos conceitos de tecnologia. Eu vou explicar um pouco aspectos que podem ser relevantes ao direito, mas é muito mais os tijolos que a gente precisa para conseguir conversar sobre tecnologia. E a próxima aula, a aula seguinte, a gente vai conversar um pouco da tecnologia aplicada. Então, se a gente está falando aqui, a gente vai falar dos tijolos. Próxima aula, a gente vai falar da parede. E aí, na terceira aula, aí a gente vai falar de aspectos legais mesmo, de inteligência artificial, de privacidade de dados, de segurança, porque eu acho que é muito difícil as pessoas entenderem a legislação e entenderem como elas se conectam se você não entende do que você está falando, né? Mesma coisa que você discutir contrato de aluguel sem nunca ter visto uma casa. Então, acho que as coisas são abstratas, né? Então, é importante a gente entender por 2 motivos principais. Primeiro, porque isso gera um mercado de trabalho. Muitos contratos que a gente vai trabalhar hoje, processos, eles estão relacionados à tecnologia. Não existem mais empresas de tecnologia. Todas as empresas são de tecnologia hoje. Não existe nenhuma empresa que não tenha tecnologia. É importante que a gente entenda isso para o nosso para a nossa prestação de serviço como profissionais. E o outro ponto que é importante é que se a gente não entende a tecnologia, a gente não consegue entender a questão de privacidade de dados, etc. E hoje a gente tem uma explosão aí de questões de privacidade de dados. Então, acho que é importante a gente entender isso. Então, hoje é a aula dos tijolos. Vocês vão ver que alguns slides falam da DGT e DGTL, que é a empresa que eu sou sócio, mas eles são válidos em qualquer contexto. O que está acontecendo hoje? Tem um monte de law techs e legal techs oferecendo diversas soluções. Houve uma explosão, é como se fosse um pré-cambriano evolutivo, pipocando diversos seres e softwares por aí. E, claro, eles são, de uma certa forma, primitivos, né? Porque eles estão pipocando em vários lugares. Existe já uma geração anterior de soluções que são os ERPs. ERPs são aquelas soluções que elas fazem o faturamento da empresa, eles conectam com a contabilidade, conectam com vendas, né? Então, o SAP é um dos maiores ERPs que tem empresas de ERP, mas tem outras também, né? Sênior, a TOTUS tem solução de ERP, tem várias soluções de ERP por aí.
e CRMs, que é uma solução que as empresas usam para gerenciar os clientes, né? Customer Relationship Management. Então, é aquilo que faz você ligar para uma empresa, ligar para a telefônica, e eles saberem quem é você, qual é a sua conta, quantas vezes você ligou, para eles fazerem campanhas, etc. Isso são softwares já que estão passando pela sua própria evolução, mas são softwares que já estão na empresa. E a gente usa a palavra softwares legados. E eles estão carregados de coisas lá, né? E as legal techs não estão conectando nem entre elas, ou estão começando a tentar conectar entre elas, e estão conectando esses sistemas legados. Em paralelo, temos nós, né, profissionais do direito, que a gente está sendo pressionado, e muitas vezes por palavras de jargão, né? Ah, você precisa inovar, você precisa fazer isso, mas muitas vezes as pessoas usam jargão. E, às vezes, até sem entender o que é isso. Então, o objetivo da minha empresa, mas o objetivo dessas aulas aqui é construir pontes, tá? O objetivo da minha empresa é construir as pontes técnicas entre todos esses sistemas, mas também construir pontes no sentido dos profissionais fazerem essa transição, essa travessia entre um mundo que não existe mais, então não é uma questão opcional, a gente tem que cruzar isso para entender o digital, porque aquele advogado tradicional que, por exemplo, de ir no fórum, hoje ninguém vai no fórum mais, né? Ele está em extinção, ele vai acabar, né? E então é importante a gente entender e fazer essa transição, tanto nas empresas como nos escritórios de advocacia, como nas nossas profissões, tá? Então a gente tem que fazer essas pontes para conectar tudo isso e fazer a ponte também para levar a gente para o nosso futuro profissional, tá? Por isso a preocupação da Aline e o convite que eu fico muito honrado de ter recebido, Aline, mas eu acho que tem todo sentido. Vamos mais um aqui. Bom, isso aqui é só para ilustrar. Essas são as law techs que tem hoje no Brasil associadas à B2L. Deve ter 5 vezes mais do que está aqui, porque hoje eu já falo com law techs que tem um monte de soluções super interessantes que não estão aqui. Então, isso aqui é uma pequena amostra, tem em torno de 200, tá? Elas estão agrupadas... Moscati, volta um pouquinho. Então, explica o que é uma law tech, porque eu legal. acho que... Ok, a Lawtech, ela é uma empresa ou que é formada por advogados ou por técnicos de informática, que eles pegam uma função específica do direito e eles criam um software, uma plataforma para prover aquilo e ajudar os profissionais. Eu vou passar aqui um pouco pelas funções de cada uma dessas Lawtechs e eu acho que vai ficar mais claro. Então, elas estão agrupadas nas funções nos problemas que elas endereçam, tá? Então, aqui, primeiro em verdinho, vocês estão vendo a mãozinha aqui? Aline, dá para ver a mãozinha? Tá. Aqui a primeira, conteúdo, educação e consultoria. Então, eles pegam, por exemplo, Future Law, ele dá aulas, Jota tem um monte de artigos lá, eles criam conteúdo e eles vendem esse conteúdo, né? Compliance, então vocês têm a questão de softwares que trabalham com LGPD, e assim, ainda não está aqui, mas eles vão precisar fazer softwares que gerenciam programas de compliance, né? Então eles focam nisso. Faça você mesmo para você fazer contratos, etc. Ele dá instrumentos para uma pessoa, não um advogado, fazer isso, né? Tem a Real Estate Tech, que ele maneja processos relacionados à compra e venda de imóveis, né? A parte legal. RegTech, ele faz a parte do regulatório, faz pesquisas de regulatório, né? Então, vocês verem que já o profissional já começa a mudar, porque os escritórios que faziam pesquisa de regulatório, eles estão no momento que a gente chama da burning platform, que é um negócio queimando onde eles estão, porque esses caras conseguem prover o serviço muito mais barato e igualmente eficiente, né? Porque eles têm
a gente vai explicar um pouco depois, eles têm robôs que ficam pesquisando essas mudanças regulatórias. Analytics e jurimetria, então, que eles têm sistemas e softwares que ajudam departamentos jurídicos e escritórios de advocacia a gerenciar a produtividade de advogados, a ver, fazer uma análise da decisão de um determinado juiz, então eles conseguem ver a tendência que aquele juiz tem de decidir uma coisa em tal forma. Então, por exemplo, hoje, assim, vocês verem como é uma burning platform isso daqui. Se você tem uma causa de 50 milhões de reais, você pagar um cara desses para dizer que, olha, o juiz José da Silva, ele decide assim, as petições que tiveram mais sucesso com eles foram essas, é um investimento super bom e não é caro. Então, os escritórios de advocacia que hoje nem sabem como aquele juiz trabalha, eles estão com problema, porque alguém que atendeu uma classe como essa vai chegar e falar, opa, eu consigo ver para você como é que o juiz decide. Incrível, e é barato. Tá? Então, por isso que é importante esse negócio da ponte que eu estou falando. Então, ótimas pessoas que estão atendendo, ótimas pessoas que vão assistir isso, porque é muito importante entender essas nossas ferramentas. E meu objetivo aqui é desmistificar, é fazer ficar claro para todo mundo. Tá? Voltando aqui, monitoramento e extração de dados públicos. Então, ele olha as decisões, publicações, legislação de cidades, etc. Então, ele trabalha com dados públicos, né? E muitas vezes trabalha com due diligence para ver o background, né, de indivíduos, se eles são expostos ou não. E a gente vai conversar um pouco na última aula da questão regulatória que vai pôr em risco essa indústria. Resolução de conflitos online. Então, eles criam um fórum onde comprador e vendedor conseguem discutir com alguma intermediação para resolver o problema deles sem ter que ir no judiciário. Então, em bancos já tem isso, provedores de mercadorias pela internet já tem isso, porque o volume é muito alto e isso funciona muito bem, né? Eles resolvem o conflito antes de ir para o judiciário. Automação e gestão de documentos, né? Então faz automação de contratos, faz leitura de contratos, né? Vocês podem ver que a minha empresa está aqui, a DGTL, mas é porque não existe uma classificação dessas conexões e muito do que eu faço é relacionado a contratos. Gestão de escritórios, departamentos jurídicos, então vê as horas, ele conecta as horas que os advogados faturam, fazer o faturamento para o cliente, abrir a pasta do cliente, né? Civitec, que faz a parte dos direitos civis. No Brasil não é tão forte, mas, então, proteção a minorias, LGBT, questões raciais, né? TaxTech, são softwares que atuam na área do tributário, né? Que quem trabalha em tributário sabe que tem milhares de legislações que é praticamente impossível alguém ter tudo na cabeça, e esses softwares ajudam a fazer isso. Então, vocês veem que hoje está um pequeno contrato de prestação de serviço, você tem acesso às melhores pesquisas que os maiores escritórios de advocacia têm. Então, é realmente um negócio importante e revolucionário isso daqui. Vai mudar muito o jeito que a gente trabalha. E redes profissionais, que o termo pejorativo que o pessoal usa é aquele Uber dos advogados, né? Então, tem algumas são realmente Uber de advogados, que eles alocam advogados em diversas cidades, e outras são, e mesmo essas, elas têm um ponto importante, né? De que você, às vezes, tem uma causa numa cidade longe que você não tem acesso, né? Principalmente questões trabalhistas, né? Questões consumeristas, e eles fazem essas redes, né? Então, eles são agrupadas aqui e eles são divididos em cores. Se você entrar lá, você vai ver que algumas dessas aqui, inclusive o meu caso, só que você tem que estar em uma caixinha, você atende a várias cores ao mesmo tempo, tá? Então, a gente, infelizmente, não existe uma caixinha para o que a gente faz, mas a gente conecta toda essa turma. Vamos deu o cenário aqui, né? Agora vamos discutir um pouco os pedacinhos, como é que a gente chegou nesse tipo de coisa, tá? Tudo começou a mudar quando a gente começou a usar o termo nuvem,
né? Quando começou a questão da nuvem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a nuvem. Então, aqui, essa foto que tem aqui, essa aqui é um data center. É onde eles têm vários servidores, que são computadores. Então, cada estantezinha dessas, que chamam-se racks, né? Tem um computador. E é um computador bastante possante. E eles são todos conectados. Então, quer dizer que quando esse computador ficar muito ocupado, vamos dizer que ele está processando um sistema de vendas da Magazine Luiza. Chegou Natal, o que acontece? As vendas explodem. O Magazine Luiza ele precisa de um computador para fazer todo o faturamento, para processar as garantias, para fazer o lembro CRM, para saber quem são os clientes lá, e isso multiplica por 20 no Natal. Ele vai precisar ter tudo isso o ano todo? Não, o ano todo ele vai ter um poder computacional, né? Relacionado a uma máquina virtual, porque elas mudam de um lado para o outro as informações, e ela expande, ela vai pegar, por exemplo, esse corredor para fazer esse processamento. Isso é tudo feito automaticamente. Então, o que é essa questão da nuvem, de usar um recurso computacional fora do ambiente da empresa, que a gente chama on-premise, gerou? Ela gerou uma capacidade quase ilimitada das pessoas usarem um poder computacional. Isso a gente vai ver aqui que vai criar uma série de camadas que vai aumentar esse poder. Então, coisas que antigamente eram muito caras de fazer, hoje são muito baratas. Todos nós temos acesso a um poder computacional que não era possível há 10 anos atrás, 5 anos atrás. E quando eu digo todos nós, somos nós mesmos. Vocês vão ver que vocês têm acesso até a softwares de inteligência artificial de graça, que rodam aqui. Tá? Então, a base de tudo isso é essa disponibilização de um poder computacional através da internet. E um poder computacional flexível que pode ir no mundo inteiro. Por isso que eles deram o nome de nuvem, porque ele tem um aspecto intangível, né, de aumentar, de ser flexível, diminuir. Mas a base dele são um monte de computadores que estão aqui conectados numa sala refrigerada, com um poder computacional muito maior do que o que a gente tem nos nossos computadores. E um efeito prático que a gente acaba não vendo, por exemplo, a gente tem os nossos celulares, que eles fazem coisas incríveis. Por quê? E os nossos computadores cada vez fazem mais coisas incríveis. Porque quando eles estão conectados na internet, eles têm acesso a isso, então eles multiplicam a capacidade deles. Tá? Então, essa aqui é a base e o que gerou a base para a revolução que a gente está vivendo hoje. Então, uma vez criado o cloud, né, que está aqui, que é esse grande poder computacional disponível e conectado, e tem uma questão um pouco de sorte, porque lá pelos anos 80, 90, o mundo inteiro foi cabeado para fazer ligações telefônicas, né? Então, tinha uma infraestrutura muito poderosa para ligações telefônicas que possibilitou a criação desses centros em diversos países, diversos lugares, disponibilizando esse poder computacional. Então, você tem essa base aqui de um poder computacional e aí você tem essas camadas aqui de serviços que podem ser disponibilizados com esse poder computacional. Então, o primeiro aqui eu vou passar aqui um pouquinho, é o Infrastructure as a Service. O que é? É você ter que, naquele computador, você chega para um cliente e fala, é como você vai na loja e compra um computador vazio. Ele chega e fala, olha, eu te dou esse espaço, esse poder de processamento, de fazer coisas para você pôr as suas coisas. É basicamente um computador virgem, sem nada dentro. Tá? Vai ser interessante para nós, advogados? Não, só se você fizer o contrato para comprar isso daí, né? Aí a camada seguinte, né? Só voltando lá, é o PaaS. Então aqui é a nuvem mais cru. Aí o PaaS, que é o Platform as a Service, você põe uma camada de software básico nela. Então alguém tem que testar um software. Eles põem e falam, então eu vou ter aqui o primeiro software para você rodar o seu software aqui e testar ele.
Então, quando a gente compra o computador, geralmente ele vem instalado, ó, Windows instalado. O Windows é uma plataforma que você põe um monte de softwares e ele gerencia. Ele fala, ó, você clica aqui, vai entrar esse software. Você comprou um software novo, quando você clicar aqui, eu vou chamar esse software. Então, plataforma, como se fosse uma plataforma de trem, né? Uma base, e que você põe uma série de coisas em cima, né? Então, aí eles não dão tão cru esse espaço. E, por fim, o software as a service. Então, você tem aquela nuvem, aqueles computadores, você pode disponibilizar só a infraestrutura, você pode disponibilizar uma plataforma para as pessoas porem softwares para rodar direto lá. E você tem o software as a service, que é, em vez de você ter o seu software no seu computador ou na sua empresa, eles já põem o software lá e você usa por uso. E é interessante ver que isso não está tão longe do que a gente vive no dia a dia. Vocês vão ver que isso faz parte das nossas coisas hoje. Então, vamos lá aqui. E também fazendo um adendo aqui para a questão dos advogados, né? A gente, no direito, a gente fala que o acessório segue o principal. Aqui tem uma questão lógica. O que acontece? Você não pode, num contrato, exigir mais do que a base anterior te deu. Então, se o infraestrutura, sua infraestrutura aqui, ela tem um poder de processamento e uma disponibilidade X, então vamos dizer, ele fala, olha, a força não vai cair e esse computador vai funcionar 99% do tempo. Em nenhuma dessas outras camadas você vai poder exceder 99%, porque a base é essa. Então, os termos e condições de um contrato, eles vão se conectar. Isso acontece para os advogados, acontece um desafio grande, porque quando você entra nessa última camada de serviços, as consultorias, etc., você está preso a todas as camadas anteriores. Então, não adianta. Você vai ter um contrato mais limitado para negociar. E todos esses contratos aqui, até a camada do SaaS, a maioria deles não são negociáveis. Eles são contratos que você vai lá na internet, você escolhe o que você quer, o seu técnico vai fazer isso, ele provavelmente nem vai chamar o advogado. E ele vai clicar e vai ter um contrato anexado ali. Não dá para negociar. Então, quando a gente ou estiver escrevendo um contrato para um serviço, e hoje tudo tem a parte computacional, você não consegue desviar do contrato base, tá? Coisa boa e coisa ruim. Coisa boa, não dá para ficar divagando sobre o negócio. Você tem que ser bem objetivo. Por isso, você tem que entender o que você está fazendo. Coisa ruim, você não tem tanta liberdade de negociar, etc. Então, o trabalho dos advogados, ele está mais restrito aqui. E é importante você saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Porque existe uma questão lógica por trás. O maior problema que eu tive nos últimos anos negociando o contrato eram advogados superativos. Ele, não, eu quero não sei o quê, porque eu preciso proteger meu cliente. Mas, amigo, você pode querer um monte de coisa, cara. A Amazon não vai mudar os termos para você, nem a Microsoft, nem ninguém. Porque eles mesmos estão presos. Então, vamos ver. Infrastructure as a service não é muito visível para a gente. As empresas vão lá, clicam, entram no site da IBM, da Amazon. E, by the way, eu peguei as definições da IBM, porque é uma empresa grande, eu não tenho relação, uso plataforma IBM, né, na minha empresa, mas eu não tenho ligação com eles nenhuma. Não tenho nada com isso, só peguei uma empresa grande, por isso que eu peguei as definições deles. Se você pegar a definição de outras, vai ter pequenas variações. Então, esse contrato a gente acaba não vendo, né? O técnico vai lá, clica e pega. O PaaS, mesma coisa, a gente acaba não vendo. E também clica, entra lá na Microsoft, entra na Amazon, entra na Oracle e clica. E aqui o SaaS a gente acaba vendo mais. Vocês devem ter visto, por exemplo, uma campanha da Oracle vendendo ERPs, falando, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele está falando de um SaaS. E aí ele já conectou, porque eles tradicionalmente trabalhavam aqui na parte de computadores mesmo. Então, eles estão agregando serviços ao que eles fazem.
A Microsoft também faz isso. Esse Office 365 que a gente usa é um SaaS. Por isso que ele é tão incrível. Por isso que ele conecta com Teams. Ele tem a plataforma dele, né? Tem o Windows que faz seu computador rodar. E aí você no Office 365 você tem um SaaS que você conecta diferentes coisas, né? Então é super relacionado ao que a gente faz. Então hoje a SAP fornece o ERP dela como um SaaS. E aí é fantástico, porque você tem um super software, você tem como se fosse o melhor departamento de informática mantendo o seu software, e é por isso que a gente consegue fazer coisas incríveis hoje com os nossos computadores. Então, tem Salesforce, você pode utilizar tudo no seu computador, mas o exemplo mais diário que a gente tem é o Office 365, que ele te dá o espaço para você armazenar coisas, para você conectar outros softwares a um preço bastante acessível. Então, existiu uma redução de preço nisso, então uma explosão de oportunidades para as pessoas usarem isso. E a última camada aqui é uma sopa de letrinha. Por que é uma sopa de letrinha? Porque é um negócio super comercial, é variações sobre o mesmo tema, né? Então, BPaaS, que é como outsourcing de serviço, BPO as a service, IaaS, que é Everything as a Service, tipo, você pode fazer tudo. E aqui tem o TaaS. O TaaS, quem criou o TaaS foi a minha empresa mesmo, com os meus sócios, né? Que é Transformation as a Service. Porque esse nome é um nome comercial, pessoal. Tá? E aí eu vou falar um pouco o que é o TaaS, o que são essas outras coisas. Mas aqui entra a camada de serviço. Eu consigo fazer o TaaS diferente do que tem esses termos anteriores? Não. Eu não consigo, porque essa é a base. Vamos ver um pouquinho o que dá para fazer todas aquelas camadas lá. E também desmistificando. Quando o pessoal fala de robôs, bots, RPA, o que é isso? Pessoal, lembra que a gente viu todas as camadas lá? Existem SaaS disponíveis no mercado que são RPAs, são esses softwares. E o que esses RPAs ou robôs eles fazem? Eles são softwares que eles realizam tarefas repetitivas que a gente faz, que os humanos fazem. Por isso que a gente chama de robô, né? Que é como se fosse uma pessoa. Mas é um software, não existe nada de físico. É um software, né? E ele trabalha na camada de interface do usuário. Quer dizer o quê? Nós. Então, ele lê as telas, é um software que consegue ler telas, e ele faz coisas repetitivas. Para nós, advogados, seria como você tem o CNPJ da empresa e você precisa pôr no contrato. Super repetitivo. Não tem erro isso. Então, um software consegue fazer isso. Ou você liga numa central telefônica e, em vez do cara ficar procurando os arquivos de quem é o José Moscati, ele fala José Moscati. Aí vai lá um robô que ele mimica, né? Ele faz exatamente o que um usuário faria. Ele vai lá no arquivo e fala, ó, esse cara aqui é esse, ele ligou tantas vezes, etc. Né? E ele pode ser aplicado tanto no desktop, né? On-prem, que está em extinção, justamente por causa de todas as vantagens que tem de fazer na nuvem. E o que faz a minha empresa? Ela pega esse software base e a gente programa ele para fazer uma função específica na empresa, né? E ele reduz o trabalho manual, que é o trabalho chato. Então, os robôs não estão aí para substituir o trabalho dos humanos. Eles fazem muito bem os trabalhos repetitivos. E nós, humanos, somos péssimos em trabalhos repetitivos. Por quê? Porque o nosso cérebro foi programado de outra forma, para perceber mudanças, para fazer mudanças. Então, eu acho muito bom o uso dos robôs, porque ele pega todo aquele trabalho chato que a gente tem que fazer, daquele filme do Charlie Chaplin, que tem a esteira, e o cara faz ele faz isso, tá? O robô faz isso, e aí a gente consegue ver quando aquele caiu a pecinha, o que eu faço? Então a gente consegue dedicar mais tempo, os humanos conseguem dedicar mais tempo às tarefas que eles devem dedicar mais tempo. Quando o consumidor está irritado e alguma coisa deu de errado, em vez de você gastar 5 minutos e falar, liga lá no software, não, você vai gastar falando humano com humano para resolver o problema. Tá? Então, a ideia e a forma que isso deve ser observado e a forma que isso deve ser desenhado é para melhorar o trabalho dos humanos.
e a gente faz todo um assessment de aonde são os pontos que o robô vai funcionar bem e não vai funcionar bem, a gente programa a função e ele faz o que a gente mandar. Aqui são os benefícios, né? Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles são mais baratos, mas esse é um ponto que as pessoas esquecem. Lembra que o SaaS é como se fosse um serviço? Você paga o robô por mês, né? E depende da complexidade de robô, ele vai de, sei lá, R$3.000 até R$10.000, tá? E você paga para você fazer a programação e você vai pagar lá seus R$1.000 por mês para manter aquele software as a service. Então, não é que o robô vai servir para tudo e o robô ele tem um custo mensal. Então, você tem que fazer a conta e ele geralmente é mais barato que humanos, tá? Ele é super rápido, faz as coisas muito rápidas e para trabalhos metódicos, ele tem um nível de acerto muito melhor que o nosso. Dá um exemplo de um que um robô faz, um robô que a gente fez, que é muito interessante. Um laboratório de exames clínicos, chama FEME. O que ele faz? A pessoa vai lá, faz o exame, o ultrassom, e o médico ele não põe lá, o rim está com 10 centímetros por 5. E aí depois ele faz um relatório. Isso é super sensível, porque um médico vai ler aquilo lá e vai decidir se tem que operar, se não tem que operar. O que acontece? Às vezes as pessoas se distraem. E aí, quando ele emitiu lá 5 por 10, na hora de escrever, ele escreveu 7 por 2. O robô vai lá, lê aquela imagem da máquina, né, que foi feita no exame, lê o relatório do médico e, se ele acha uma discrepância, ele avisa o técnico. Ele não vai tomar decisão ele. Lembra que o robô, no caso, ele faz coisas metódicas. Ele só fala, está diferente, é melhor você ir lá e olhar de novo. Isso é bom? É super bom. Deixa muito mais seguro os exames, né? E aí o cara pode focar e falar, por que eu vi errado aqui? Deixa eu dar uma pensada aqui e olhar. Então, aumenta a segurança para todo mundo. Não fica aquela tensão de, putz, preciso tomar atenção no detalhe. Aline, eu estou monitorando o tempo aqui. Então, os robôs estão aí e para a função jurídica eles são super importantes. Aí, aumentando o nosso escopo lá, né? A gente vai falar muito de BPM, né? Que é Business Process Management. Existem vários softwares que fazem isso. O que ele faz? Ele pega uma série de funções, isso aqui, aliás, é um desenho que o próprio software faz, e você ensina ele e fala, olha, quando acontece isso, você põe, esse aqui é um símbolo de decisão, né, esse losango aqui. Quando acontece isso, você cria uma hipótese, você faz, se acontece isso, se assim, você manda para cá, se assado, você manda para lá. Na verdade, isso aqui que vocês estão vendo é uma matriz de software para fazer contratos automatizados. Então, chegou o pedido de compras. Se o pedido é valor X, você manda direto para o SAP. Se o pedido é de valor Y tem uma complexidade maior, você manda para esse outro software que vai criar um contrato. Se é muito simples, o contrato automático eu gero. Se é mais ou menos, eu mando a cláusula para o advogado. Se é super complicado, é só um humano que faz. Ajuda os advogados? Um montão, porque aí você vai trabalhar nas coisas que são mais relevantes, né? Então, e o BPM, só lembrando o que ele é? Ele é um software as a service. Então, você está vendo que naquela infraestrutura técnica, você começa a construir muitas coisas a um custo mais baixo. Então, você tem uma proliferação de soluções no mercado. Aqui, falando do BPM, essa aqui é uma das marcas de BPM, que é o SideOne, que é uma que a gente usa bastante, é brasileira, então na questão do dólar ela ficou mais barata. Então ela tem 3 pilares, ela pega os dados, ela olha os processos, vocês viram que ela encadeia as coisas, e ela tem um analítico, então ela vê a produtividade, né? Eu vou seguir caixinha a caixinha aqui, não para fazer uma propaganda do Sido, mas para vocês verem alguns jargões que usa que são importantes. É uma plataforma configurável em low code. O que quer dizer low code? Os programadores, quando eles escrevem um software, eles escrevem numa linguagem que nós humanos conseguimos ler, né? E a gente chama de source code. Source code são instruções que você lê e ele fala,
muitas vezes vem derivado do inglês. Um exemplo é falar, if this, se isso, go to, vá para função tal. Então, ele dá instruções. A máquina pega essa linguagem, source code, transforma em linguagem de máquina, lembra o Matrix, que fica aparecendo um monte de letrinhas, zeros e uns aparecendo na tela? O computador, na verdade, lê zeros e uns, que é carga ou não carga. Os computadores hoje, digitais. Coisa que a gente vai discutir na última aula, existem os computadores quânticos que estão começando, que em vez de fazer 0 e 1, ele acho que vai até 0 e 16, que dá mais oportunidades. Mas os de hoje, 0 e 1, aquilo que a gente vê no Matrix correndo é o que o computador lê, zeros e uns. E o que quer dizer low code? Quer dizer que a programação ela é simplificada, ela é uma linguagem mais humana. Então, é isso que quer dizer low code, então você precisa de profissionais para escrever isso, né? Mas é mais fácil. 100% na nuvem, então tem todas aquelas características que eu falei. Arquitetura aberta, vocês vão ouvir falar muito arquitetura quando vocês ouvem falar com os técnicos, né? E eu vou mostrar um pouquinho isso depois. Arquitetura são camadas do software, então eles querem dizer, se você tem um prédio, ele fala, aqui é a cozinha, você vai trabalhar na cozinha, fazer isso aqui. Aqui é a sala de estar, que você recebe as visitas. Aqui em cima são os quartos onde você dorme. Isso é uma arquitetura. A mesma coisa do software. Ele vai falar, olha, aqui você vai ver a conexão com a plataforma, com a nuvem. Aqui você vai tratar do tratamento com os clientes. Aqui você vai tratar de confecção de contratos. Ele só divide os assuntos. Tá? É por isso que chama arquitetura, você divide os assuntos. E quando ele fala arquitetura aberta, ele fala que você consegue conectar em diferentes níveis, diferentes softwares. Tá tratando de clientes, você conecta um software de clientes. Né? APIs são essas ligações. Alta produtividade, é muito rápido, ele automatiza uma série de coisas, ele tem disponibilidade alta, então ele responde rápido, né? Você clica e ele responde. Ele é seguro, então ele está numa nuvem, ele trata os dados de forma confidencial quando você programa, né? Ele tem dashboards e analytics, são aquele, o cara fez isso em tantos minutos, em tantos segundos, etc. Então, ele dá as instruções, ele tem ferramentas para facilitar a programação, ele integra com aqueles... lembra que a gente falou dos robôs, etc. Então, as RPAs, então ele integra com RPAs. OCR, a questão dele conseguir ler alguma coisa, um documento físico, então você faz um PDF e ele lê o PDF, isso é um OCR. Ou a questão da imagem que eu falei de laboratório, ele vai lá e consegue integrar um robô que faça isso. Ele integra com o WhatsApp, etc. Então, ele interage com o WhatsApp, né? E lembra, o WhatsApp o que é? É um SaaS tudo. O WhatsApp é um SaaS. E ele tem ele é fácil de lidar, né? Aí, lembra que eu falei que a gente tem uma solução comercial que chama TaaS? Turma, simplesmente chega e fala, você não quer ouvir nada disso? Tá bom, eu só quero que, por exemplo, a gente tem um cliente que ele tem um CRM que ele tem que lidar com informações de clientes, só que ele vende em diferentes canais. Cada um desses canais tem um software de CRM de clientes. Então, a gente fez um robô que passa em todos os canais e joga informação no CRM, que é aquele software para tratar com os clientes, único. O cliente, nesse caso, quis saber disso? Não, não quis. Ele falou, cara, eu só quero a informação aqui do meu cliente que comprou no canal do mercado eletrônico. Tudo bem, você não quer se preocupar? Você não quer ver computador, você não quer ver nuvem, você não quer ver software? Tá bom. TaaS, Transformation as a Service. Eu te faço um negócio, olha, vai estar sempre a informação lá. É isso que você se importa? É isso que eu me importo. Beleza, tá bom. Eu tenho uns técnicos olhando lá, fazendo isso sempre. E aqui, só finalizando e dando um teaser para a próxima aula que a gente vai olhar soluções mais aplicadas, a arquitetura do software. Então, o que é isso daqui? Lembra que eu falei do Sido lá atrás, que é aquela plataforma? Então, aqui, o esqueleto dessa solução é o Sido. Então, a gente vai conectar um monte de coisas. Então, a gente vai ter a arquitetura do próprio Sido, que deixa você conectar as coisas, e tem a arquitetura da toda a solução. Então, o que tem aqui nesse exemplo? Esse é uma solução para fazer documentos societários.
Então, o exemplo aqui, ele tem um portal que ele vai lá na internet, ele pega os pedidinhos, ele pega todas essas informações, ele faz perguntas para os usuários, né? Ele pega todas essas informações, ele junta aqui no Sidon, ele consegue pegar os dados e com um robô, lembra o robô? O robô é um SaaS, né? Ele conecta com o SaaS, que é um outro software, vai lá na junta comercial, vê o andamento, né? A gente treinou ele, você vai lá, olha, põe o código aqui, pega a informação e joga a informação para lá. Ele gera um documento, no caso aqui ele gera NDAs, então ele faz NDAs e societário. No caso de NDA, se é tudo padrão, ele fala, já vai para assinatura direta. Societário não, é mais complicado, então tudo bem. Ele monta o documento, mas o jurídico olha, e depois o jurídico olha para outro sistema para assinar. A gente vai falar disso na próxima aula, né, de como isso se aplica, mas isso é arquitetura. Então, vocês já sabem como é que as pessoas parecem tão inteligentes, porque elas estão construindo em cima de coisas que já foram pré-construídas. Vergonha nenhuma nisso. Isaac Newton, que era um dos maiores físicos que a humanidade já teve, ele tinha uma frase que era "Standing on the shoulders of giants", que é estando nos ombros de gigantes. Porque perguntaram para ele, como você conseguiu fazer coisas tão extraordinárias? Ele falou, porque outros gigantes me precederam. Então eu pareço alto porque eu estou no ombro de um gigante. Isso também está na moeda do pound na Inglaterra, e eu acho que é uma frase extraordinária. Mas explica para a gente como é que consegue fazer coisas extraordinárias hoje. Aline, para você. Oi, não mudo. Não, perfeito. Ficou bem mais fácil, bem mais claro e bem menos místico, né? Porque quando a gente fala de todas essas siglas e começa a ver documentação e pensar em inovação para o departamento jurídico, vem toda uma hora de mistério, assim, né? Principalmente para advogados que são educados, né, da forma mais tradicional possível, legislação, caso concreto, enfim, essa coisa da tecnologia, a maioria de nós não só não entende, como detesta e repele, né? Então, ficou bem mais fácil entender, a partir da sua explicação, no passo a passo, como é que as coisas vão sendo construídas, né? A partir de conceito que não são tão complexos. Então, perfeito. Não, ótimo. Acho que foi claro, conciso. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Fiquem à vontade para fazer, mas já adiantando que a próxima aula vai ser ainda mais aplicada à nossa realidade. Então, muito, muito bom. Eu fiquei com uma dúvida. Pois não. No começo da apresentação, você falou de low tax e legal tax. Tem alguma diferença? Não, é um termo técnico que é um termo comercial que se usa no Brasil. Vai ter gente que vai diferenciar, mas, por exemplo, existe uma disputa judicial que eu acho que a B2L começou a usar esse termo no Brasil e eu acho que eles registraram, então eles não gostam que as pessoas utilizem. Mas pode ter um monte de definições, mas o que eles fazem, eles providenciam serviços jurídicos. Eu acho que você pode achar definições diferentes, mas eu acho que elas não são relevantes. E eu acho que é bacana falar também, Moscati, que esses tijolos aí que você apresentou, eles não se aplicam só em soluções jurídicas, né? Todas as outras soluções, para todos os outros problemas aí que os softwares resolvem, que os apps resolvem, são construídos em cima desses mesmos conceitos, né? Exatamente. Hoje a gente não falou muito de direito, não. A próxima aula, Aline, a gente vai conversar como é que usa isso nas soluções. A gente vai entrar um pouco mais na questão lá daquele radar das law tax e legal tax e ver o que é possível fazer. Hoje isso é a tecnologia em geral. Não, perfeito. E aí, processadoras de pagamentos, por exemplo, ou atendimento ao consumidor de grandes provedores, ou, eu não sei, laboratórios, como você falou, todos eles partem dessas mesmas premissas aí para automatizarem os serviços, né? Então, muito bom. É isso. Então, tá bom. Perfeito. Bom, muito obrigada, Moscati. Essa aula fica gravada, então vou disponibilizar para o resto do pessoal que não conseguiu assistir ao vivo. E a gente vai, assim,
prosseguindo, né, no nosso mini curso de Direito, Tecnologia e Inovação, e o objetivo é formar aí profissionais mais completos dentro da área do direito, né? Não só restritos aí às áreas mais tradicionais, porque isso é o básico, todo mundo tem. Quem quer criar uma carreira estratégica não pode ser até o básico. E é isso, perfeito. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, obrigada. obrigada. Tchau.